Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23. E eu quero ler um texto e fazer uma analogia com vocês. Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? 3 vezes no ano celebre uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermentos durante 7 dias. Vocês comerão pão sem fermento, como ordenei a vocês. Faça isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita no final do ano, quando vocês recolhem no campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixe que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Amém? Eu quero fazer uma analogia dessas festas. Na realidade, se você for estudar as festas judaicas, elas são no total 7. Eu vou mostrar daqui a pouco algo aqui para vocês, porque elas apontam justamente para Cristo. Então o Senhor deixa aqui uma informação. Há dias atrás, eu compartilhei com vocês sobre que a palavra do Senhor é uma semente. Eu sempre tenho batido nessa tecla. E na lei, na palavra que o Jesus vai falar de uma parábola da semeadura, ele vai falar que essa semente ela cai em algumas terras. Essa terra ela precisa ser preparada com antecedência. Vocês que trabalham com campo sabem melhor do que eu. Não adianta chegar lá no campo, sem antes arar, preparar o terreno, talvez jogar adubo, trabalhar com essa terra, para que ao ser lançada a semente, que é cara e não pode ser perdida, ela caia numa boa terra e produza o fruto que se deseja. A palavra do Senhor como semente, no nosso coração, ela também tem que ter esse entendimento, que nós temos que preparar essa boa terra para que a boa semente caia e produza frutos. E a palavra do Senhor, nas parábolas da semeadura, ela vai falar de 3 maneiras. Ela vai falar em Mateus, que é aquele que ouve e compreende. Na palavra de Marcos vai dizer aquele que ouve e recebe. E na palavra de Lucas vai dizer aquele que ouve e conserva. Então, a ideia de que você está recebendo a semente da palavra de Deus, e com esse terreno preparado, com esse solo preparado, você conserva essa palavra, você recebe essa palavra, e você compreende essa palavra. Amém, queridos? Eu estou dizendo isso porque essa semana nós tivemos aqui uma celebração, que começou domingo passado, e terminou na quinta-feira. Eu estava pensando que se o ano que vem, o dia 20, cair no sábado, porque esse ano caiu na sexta, o ano que vem a festa deve ser mais longa, porque ela deve terminar na sexta-feira. Então o pessoal aí vai ter que se preparar mais. Mas eu estou pensando a respeito disso porque a gente, nesses dias, se preparou para esse tempo, se preparou para essa festa. Eu ouvi num Face de alguém dizendo assim que este
é a melhor semana para o gaúcho. Para você entender, para a gente entender a dimensão do que representa esses dias, né? Então, nós temos que, através daquilo que nós vivenciamos esses dias aqui, elas apontam, através das diversas formas, para convicções que a gente carrega e informa os valores que a gente tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Ficou claro, é notório aqui. E não acredito que seja só no Rio Grande do Sul, mas para todo gaúcho que sai daqui. Porque o gaúcho sai do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai do gaúcho. Amém? Não é assim? Eu já conheci gaúcho em muitos lugares. Tanto é que eu aprendi a tomar chimarrão em São Paulo por causa de um gaúcho. Ele foi tomar chimarrão em São Paulo. Então, essas convicções, essas demonstrações, elas informam os valores que a gente carrega. Nós tivemos aqui envolvido esses dias com o MTC Patrão do Céu, né? E foi uma celebração maravilhosa, né? Que vai remeter a cada um de nós as lembranças, os valores da terra, o valor, né? A lembrança do passado, daquilo que viveram, né? E nós vivemos isso através daquilo que comemos. Vamos começar pela comida. Terça-feira, você se lembra o que estava? Eu lembro. Uma vaca atolada, que quem ficou atolado fui eu. Depois. Porque a maioria do pessoal, quando vai embora, desce a rua. Eu subo. E não foi fácil subir. Na quarta-feira, eu fui experimentar algo que eu nunca havia comido: o mexido de ovelha. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Na quinta-feira, todo mundo com uma grande expectativa do quê? Do churrasco. E todo mundo dava uma passadinha lá no Ministério da Churrasqueira, para dar uma olhada, para ver se o churrasqueiro estava bem, porque a gente não estava preocupado com a carne, estava preocupado com o churrasqueiro, porque para a carne ficar bem, o churrasqueiro precisa estar bem. Então todo mundo ia lá, dava uma coquinha, dava um guaraná, deixava ele bem tranquilo, para que a carne pudesse sair boa. Então esses alimentos nos remetem a esse tempo. Amém, queridos? Fora isso, nós então tivemos a música, que fez parte de tudo isso que a gente vivenciou. Uma música diferenciada, né? Diferente dessas que a gente canta aqui. Gaita, que não é uma coisa que normalmente num culto a gente acaba usando, né? Pandeiro, com todas essas coisas que fazem parte da cultura, e nós vivenciamos, nos alegramos, celebramos, cantamos. Aqueles que conheciam as canções acabaram cantando as músicas, né? Tivemos momento em que pudemos desfrutar da apresentação, né, das crianças dançando, das pré-adolescentes dançando, dos adultos dançando, um teatro fantástico com jovens casados, com uma maneira bem campeira, né, de proclamar, de falar verdades a respeito do Evangelho. E o que dizer da roupa? Acho que durante a semana que antecedeu, a gente já começou a tirar a bombacha de dentro do armário, colocar ela no varal para tomar um ar, né? Aquele que não usa ela todo dia, que espera esse momento para poder usar, como eu, né? A bota, né? O lenço, que agora desse ano eu passei na prova, porque o ano passado eu fui reprovado com lenço, né? Mas esse ano eu fiz de tudo para ser aprovado pelo lenço. Já descobri que para o ano que vem eu tenho que aumentar a minha indumentária, porque diz que o gaúcho, mesmo que é gaúcho, ele precisa ter algo que proteja a cabeça, que cubra a cabeça. Então eu tenho que ir atrás do chapéu, né? Vou fazer isso, né?
Então você vai percebendo as crianças, tanto meninos e meninas desde pequeno, criança de colo, cara, piochado, que coisa linda. E por que a gente vai fazendo isso? Porque a gente está trazendo para eles uma informação de uma cultura, de um valor, de algo que é importante. Amém, queridos? Nós não estamos enfeitando ninguém, nós estamos produzindo neles uma cultura, de uma semente que a gente carrega. Eu mesmo estou há 7 anos no Rio Grande do Sul. Eu não conto o primeiro ano que foi em Santa Maria, porque em Santa Maria a gente não vivenciou isso, tá? Mas a partir do momento que chegamos em Bagé, tá? O meu primeiro presente que eu ganhei em Bagé foi uma pala. Um calor em setembro aquele ano, e eles fizeram eu usar aquela pala. Você não faz ideia, porque Opala, para mim Opala é carro, você vê como é que é, mas eu vou falar a respeito disso. Eu vou falar a respeito disso, porque eu quero que você entenda de algo que Deus está tentando construir na nossa vida. Fora isto, teatro, essa coisa toda, compartilhamento de chimarrão, né? A maneira da gente falar. O Davi se superou, foi top da galáxia, fazendo a chamada, né, para o galpão. Porque é uma linguagem campeira, é uma linguagem raiz, é uma linguagem que a gente quase não ouve. O Renato e a Letícia falando no teatro, mas por que eles têm facilidade de falar? Porque isso está aqui dentro, queridos. E isso é gozado. Porque assim, quando eu vim de São Paulo para cá, começando por Santa Catarina, né, eu tive que aprender algumas culturas que não são a minha. Eu tive que aprender essas culturas. Aqui, quando a gente se surpreende com alguma coisa, a gente fala, bah, não é assim? Em São Paulo é caraca, meu. Em Joinville é jegue. Égua. Não é jegue, é égua. Égua. O irmão chegou para mim e eu falei uma coisa para ele, ele falou, égua. Eu não entendi o que era. Mas a gente acaba se acostumando. Aí eu venho para Santa Maria e o irmão chega para mim e diz assim, eu liguei para ele assim, irmão, você não foi no culto domingo, aconteceu alguma coisa? Ele falou, sabe, é que eu estava envolvido com uma situação porque meu pai baixou. Meu irmão, assim, eu vim dar uma macumbaria, para mim baixar. Eu falei, irmão, você está bem? Você está vendo a cultura? Hoje eu entendo o que é baixar. Hoje até eu mesmo, como é que foi? Está baixado. Mas eu entendo. Você ri, mas é verdade. Você vê como é que é? Eu que cheguei de fora, estou me aculturizando. Estou aprendendo. Porque eu que estou vindo de fora, que não conheço essas raízes, essas sementes que vocês carregam, eu tenho que aprender dela. Eu ouvia, caiu os butiá do bolso. O que é butiá, cara? Eu nunca ouvi que negócio, que butiá é esse? Aí que eu fui descobrir que butiá é uma sementinha, uma plantinha. Você está entendendo? Então são coisas que a gente vai aprender. Pega o grito. Pega o grito. Pega o grito de quem? Você está entendendo? Tudo isto, toda essa cultura, ela está enraizada, e a gente viu essa semana aqui. Viu as crianças sendo puxadas, as meninas de prenda, os meninos, né, todo bem trajado. O que a gente está comunicando para eles, queridos? Esta é a nossa cultura. Amém? O pai está preocupado, o pai não quer que ele perca, que ele se distancie da cultura, dos valores que ele entende que são importantes.
Ele não quer. Ainda mais os mais raízes, né? Ele não quer que o filho perca isso, né? Tanto é, uma vez eu fui em Santa Catarina, né? Fui na OAB, foi em Bagé. Na OAB eu fui ver uma pessoa recebeu uma comenda lá, uma coisa toda, e tem um gurizinho sentado do nosso lado, que quando foi cantar o hino do Brasil, ele jogando no celular, estava jogando no celular, ele continuou. Mas quando falaram que ia cantar o hino do Rio Grande do Sul, ele largou o celular, se pôs de pé, colocou a mão no peito e com alegria cantou. Porque são valores que estão impressos, que foram impressos dentro dele. Amém, queridos? O Senhor nos deixou, através da sua palavra, apontamentos, né, de valores do reino. Apontamento dos valores do reino. E a gente precisa entender isso. Porque nessas festas, nessas celebrações, nesses encontros do Senhor, havia também essas coisas. E o Senhor deixou até para nós hoje uma celebração. Há tempos atrás eu estava pensando nisso hoje, que eu já discuti muito com Deus, que não era isso que eu queria pregar, mas eu só obedeço, né? Mas há tempos atrás, quando a gente vinha para a ceia, queridos, que era o culto dos cultos, a gente se preparava a semana inteira para vir para a ceia. A gente ficava preocupado, vigiando, né, buscando em oração, se não havia nada que a gente estivesse encobrindo, que nos afastasse do momento da ceia. Era algo assim. Aí chegava no dia da ceia, queridos, nós não íamos para a ceia de qualquer jeito, nós íamos para a ceia aninhado. Era como se a gente fosse a uma festa de casamento, e na realidade a ceia é uma celebração, igual a uma festa de casamento, é o noivo recebendo a noiva. O problema é que a gente tem tão arraigado uma cultura regional, mas está se afastando da cultura do reino. Dos valores do reino, da importância das coisas do reino. Nós nos preparamos para uma semana, ficamos ansiosos que ela chegue, toda a preparação que foi feita, toda a preocupação em que corresse tudo bem, todo o trabalho que foi feito nos bastidores, todo o envolvimento do pessoal que trabalhou na cozinha, que trabalhou em tudo para ofertar àqueles que estavam participando o melhor, porque ela tem um valor significativo. A gente se gasta, desgasta, entende? E se alegra quando vê a coisa acontecendo, mas esse deveria ser o sentimento da cultura do reino. Eu vou falar que nem falava um pastor lá em São Paulo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque o Senhor está lançando sementes, é o Pai ensinando o Filho quais são os valores do reino, a importância do reino. Então ele vai ensinar o Filho valores, né? Como eu vi aqui Pai ensinando, né? a respeito do que comer. Porque tudo isso tem o seu valor, a sua importância, não é simplesmente uma comida, mas é uma comida que remete a esse tempo, que remete a esta festividade, que remete a essa celebração, amém, queridos? Mas o Pai, o nosso Pai, também tem uma comida para a gente. Porque lá em João capítulo 6, Jesus disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Da mesma maneira que nós ensinamos aos nossos filhos, eu aos meus netos, porque essa é uma cultura que eu estou aprendendo também, né? Até no final da festividade, alguém me perguntou: pastor, cadê a sua faca? E na realidade eu tenho muitas facas, tenho mesmo, eu gosto, facas e canivetes. Vou deixar de herança para os meus netos. Facas e canivetes, tenho muitas. Mas em São Paulo, sair com faca só tinha um motivo para a gente sair com ela, e não era bom. Então não virou hábito eu andar com uma arma branca. Mas aqui é uma maneira natural, porque não existe essa intenção, porque faz parte da cultura, faz parte de tudo, essa semente do que representa o gaúcho. Até disse para o irmão, no próximo galpão, o ano que vem, eu vou vir com o chapéu e vou vir com a faca. Porque eu também fazendo isso, eu estou mostrando para o meu neto, eu estou indicando para o meu neto, entende? Esses valores, mesmo não sendo gaúcho, sendo paulistano. Mas já que eu estou aqui, eu estou assumindo essa cultura. Já que eu sou cidadão do céu, eu assumo a cultura do céu. Eu anulo a minha cultura paulistana, porque eu estou vivendo no Rio Grande do Sul, mas anulo a minha cultura do mundo para viver a cultura do céu. E na cultura do céu, o alimento que é importante para a nossa cultura é o pão da vida, é Jesus. É o pão da vida, queridos. Então não tem como eu estar caminhando nessa cultura do céu, desses valores do céu, sem ter fome de Jesus. Porque chegou um pessoal aqui esses dias, querido, que eu acho que eles ficou o dia inteiro no jejum, na aguinha, porque na hora que ele passava com um prato, olha, era um homem de fé, fé mesmo. Ele era um homem de fé por duas coisas: ele removia a montanha e ele andava por fé, porque tem algum que não consegue mais ver a barriga, né? Fome, desejo, vontade. Acho que ele leu lá no cardápio: hoje é churrasco, hoje eu me acabo. A nossa fome tem que ser igual a essa, por Jesus. A nossa vontade tem que ser igual a essa por Jesus, porque Ele é o pão da vida. Não é um culto. Você não come num culto. Você come todo dia. Pelo menos faz de maneira normal 3 refeições por dia. Tem alguns que fazem mais, mas vamos colocar de maneira normal 3. Café da manhã, almoço e janta. Faz ali um lanchinho no meio da tarde. Né? Então não dá para viver sem se alimentar direito das coisas do céu. Amém? Amém. É a cultura. A cultura que influencia a nossa maneira de viver esses dias. E aí eu fico pensando assim: será que as coisas que o Senhor tem falado tem encontrado uma boa terra? Porque assim, esses dias a gente viu claramente em crianças pequenas, em adultos, que
a maneira como eles se portam, a maneira como eles vivem, a maneira como eles se trajam, a maneira como eles falam, a maneira como eles interagem com tudo que está feito, a gente percebe claramente que aquilo que foi inserido nele está tão arraigado lá dentro que agora ele está exteriorizando. Amém, queridos? As coisas do reino têm que ser assim. Deus não quer filho 007. Não. Até porque ele diz que você não coloca uma lâmpada debaixo da mesa, coloca em cima da mesa. Então ele sabe, eu falei semana passada, Deus não tem expectativa comigo e com você, queridos. Deus tem uma certeza, a certeza das sementes que Ele tem lançado no teu coração. E aí Ele sabe que a semente é boa, que a cultura do reino é boa, mas agora em que terreno ela está caindo? E se ela está caindo em terreno bom, ela tem que ser exteriorizada, como nós exteriorizamos esses dias a respeito da cultura que estamos carregando. Amém? Eu estou percebendo que para o ano que vem eu vou ter que aumentar o meu leque de opções em termos de vestimenta. Já vou atrás de... Eu vi uns lenços aí de um pessoal, uns lenços assim, bonito. Vou atrás de uns lenços, né? Vou comprar outra bombacha de outra cor, né? Vou fazer uma coisa. Por quê? Para que nesses dias eu possa, vamos dizer assim, exteriorizar essa cultura que está sendo formada em mim. A cultura do céu não é diferente, queridos. Há uma vestimenta que a gente tem que vestir. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 vai dizer assim, que as suas vestes sejam brancas. Há uma vestimenta dessa cultura do reino. Que sejam vestes brancas. Amém, queridos? A gente toma tanto cuidado quando vai comer para não cair, que nem eu, que só tenho uma bombacha, né? Então eu tenho que tomar um cuidado danado para comida, para as coisas não cair na bombacha, porque no outro dia eu vou ficar sem ela. Amém, queridos? Não é isso? A gente não se preocupa com isso, sincero ou não? A gente tem que se preocupar com as nossas vestes brancas, que nada venha manchá-las. Mas a gente não se preocupa, queridos. A gente vai, né? E vai, às vezes, sujando as vestes, queridos. Vai se permitindo que ela fique manchada. Só que no céu, a palavra de Deus diz que só entrará quem tem vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então não dá, a cultura do céu que está sendo implantada em mim, não dá para eu negociar valores que eu carrego, queridos. Como bem pregou hoje pela manhã o pastor Júlio, a respeito da tentação e do pecado, que só se vence através da oração, do jejum, leitura da palavra e ação do Espírito. Há uma veste adequada para ornamentar o filho. E com certeza você pegou a tua roupa, aquele que como eu não usa ela diariamente, lavou-a, vai passar, vai guardar, bem guardadinha, pus a bota no sol, passei um produto, porque ela vai ficar guardada, ela tem que durar até o próximo ano, né?
já vou ter que ampliar os meus lenços, vou ter que comprar a minha cobertura. Você vai cuidando disto. Por quê? Porque a tua cultura diz que isso é importante, que ela não é negociada, que ela não pode, você não pode se apresentar, nem daquele que está carregando, você carrega, ela não pode se apresentar de qualquer jeito, maculada. Agora, na nossa cultura aqui da terra, a gente cuida disso, a gente precisa entender que é uma cultura do céu. É uma cultura eterna. E às vezes a gente não se preocupa. Negocia com o pecado, negocia com as facilidades, vai manchando a roupa. Vai respingando em nós o pecado, vai respingando em nós as coisas do mundo, queridos. Mas na cultura do céu, queridos, a roupa tem que ser branca, porque em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: ao vencedor, o vencedor será vestido de branco, e não apagarei de modo nenhum o seu nome do livro da vida. E como é que a gente faz isso? O próprio Apocalipse vai dizer, aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir. Vá diante do Pai. A gente vai na loja comprar roupa para uma semana. A Cristina foi comprar lá a saia dela, para também estar aumentando o seu repertório, porque também entende que está fazendo parte dessa cultura, tem que viver os valores dessa cultura. E como é que eu faço para viver a cultura do céu? Vá diante do Pai e compre dele vestes brancas, confesse seus pecados, se arrependa dele e purifique a sua vestimenta, queridos. Porque se esses valores da terra são importantes para a gente, os valores do céu têm que ser muito mais importantes para nós, queridos. Nós nos preparamos para uma semana, mas a gente não está se preparando para a eternidade. Vestes brancas, queridos. Dentro desses dias que a gente vivenciou aqui, como eu falei para vocês, e estou aprendendo a respeito, de algumas frases, de algumas palavras desse vocabulário rico que tem no Rio Grande do Sul, que o paulistano tem um vocabulário muito pobre, até porque ele diminui as coisas. É tudo. Hoje a gente, lá em São Paulo, os camaradas devem estar conversando por emoji, porque eles a palavra já tinha sido reduzida, agora estão conversando por aquelas figurinhas. Mas aqui a gente tem um vocabulário rico, a gente conversa, mas há um vocabulário do céu. A gente tem que ser influenciado por essa cultura do céu, queridos. Há um vocabulário dos céus. E Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, ele vai dizer assim: sejam sábios no modo de agir, capítulo 4, versículo 5, de agir com os que são de fora e aproveite bem o tempo. Versículo 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. A gente sabe como falar a respeito da nossa cultura, mas é uma cultura do céu que diz: a palavra de vocês sejam sempre agradáveis, temperada com sal. E por que temperada com sal, queridos?
A palavra de Deus vai dizer que Deus fez com Davi um pacto de sal. E a gente olha para isso, que história é essa? Sal a gente coloca na salada, né? Eu como muito disso, que não é uma questão que muitos de vocês admiram, né? A gente coloca na salada. Mas sal, se a gente pensar em algumas coisas, a gente vai tentar entender ou perceber o seu valor. Sal demais, a gente reclama, não é isso? Carne ficou salgada, a comida ficou salgada, o feijão ficou salgado, né? Mas sal de menos, a gente também reclama. Por isso que ninguém gosta de comer comida de hospital. Mas quando o sal está com a quantidade correta, ele passa sem ser percebido. Que a palavra de vocês sejam temperada com esse sal, não demais. Irmão, me perdoe o que eu vou falar para vocês. É que eu achei, às vezes, eu tive um problema, ainda bem que foi em Bagé, não tem nada a ver com vocês, porque vocês são top da galáxia. Mas uma vez em Bagé, eu conversei com uma irmã, e a irmã diz assim, não se fala assim com um gaúcho. Eu não sabia que tinha um jeito para falar com o gaúcho. Porque muitas vezes o gaúcho, entende? Aquele que não tem temperança, ele não sabe colocar bem as suas palavras. Falta sal. Não está alinhado com o céu. Eu falo assim porque eu sou gaúcho. Não, você não fala assim porque você é gaúcho. Pode ser outra coisa, que eu não vou dizer, mas que você entendeu. Mas não é isso. Porque a palavra do cristão, sendo ele gaúcho, paulista, carioca, do Espírito Santo, onde for, ela tem que ser agradável, temperada com sal. Porque essa é a cultura do reino. Amém? O sal, em países frios, serve para derreter o gelo. Uma palavra agradável, temperada com sal, quebra o gelo. Sabe, quando lá o relacionamento vai ficando assim meio apático, meio difícil, meio frio, né? O que está faltando? Está faltando a cultura do céu, de uma palavra agradável, uma palavra temperada, uma palavra que produza, que quebre o gelo. O sal, antigamente, ele passava salmoura para alguns hematomas, algumas coisas, porque o sal também tinha essa questão de trazer cura. A palavra tem que trazer cura. É essa a nossa cultura. Aí nós sabemos falar muito bem a cultura das raízes que nós estamos, porque elas foram implantadas, cultivadas no nosso coração, através de pais, através de avós, através de tios, que eu digo para vocês que essas são aquilo que a gente carrega, que está aí, entende? E a gente vive, fala, expõe essas verdades que estão no nosso interior, só que de vez em quando a gente percebe que está faltando um entendimento, uma compreensão de que nós decidimos, porque Jesus, uma vez eu fui falar com um gaúcho, pastor gaúcho, né? E eu estava falando que eu estava numa situação difícil lá em Florianópolis, meu Deus do céu, né? Difícil, coisa e tal, e aí ele diz assim, me diz uma coisa, Jesus colocou a corda no teu pescoço e te levou para aí, ou você foi porque você quis? Eu falei, eu fui porque eu quis, porque eu decidi, então não reclama. Porque Jesus não obriga ninguém, amém? Ele faz o convite, se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, e eu vou te aliviar. Quem tem a decisão de ir? Somos nós. Quando eu decido ir, eu decido me comprometer com a cultura desse reino, queridos.
E a cultura desse reino tem que influenciar a minha vida, de tal maneira que eu a exteriorize, como a gente faz, ou fez esses dias, aqui no galpão. E não só no galpão, mas nós vimos a gauchada toda aí, principalmente no dia 20, não tive oportunidade também esse ano, por causa de ajudar a arrumar aqui, de ir lá no desfile, mas pude ver pelas redes sociais, né? A maneira, né? Lá em São Paulo, já falei isso o ano passado, né? Em São Paulo, nossos animais de estimação é cachorro, gato, periquito, hamster, é os nossos animais de estimação. Os daqui não, é maior, cara. Tem uns que são grandão, porque tem cavalo aí que vale mais do que meu carro. Por quê? Cultura faz parte de quem eu sou. Se você é do céu, você tem que viver a cultura do céu e dizer: por que você vive assim? Porque faz parte de quem eu sou. Por isso Deus vai deixar as festas, porque as festas é uma maneira pedagógica de o Senhor apontar para Cristo. Ela não está aqui na Bíblia, querido, simplesmente para ocupar um espaço. Nada que está escrito na Bíblia está escrito por acaso. Elas estão apontando para verdades. Elas estão apontando para Cristo. Elas estão apontando para a eternidade. Elas estão apontando para uma cultura, que é a cultura do reino. E que nós, que fazemos parte, decidimos, eu decidi ser pastor, ok? Aliás, eu não decidi muito, mas Deus queria que eu fosse. Eu queria ser missionário na África, morrer na África, mas Deus achou que era melhor eu vir para cá. Se ele achou que era melhor vir para cá, pronto, eu me submeto à vontade dele. Acabou. Tá? Mas eu decidi, e nessa decisão de fazer o que o Senhor deseja, Ele me enviou para cá. Então eu decidi, desde Bagé, a conhecer da cultura, a me envolver com a cultura, pelo menos para saber falar com as pessoas, para saber entender o que é baixar, entender o que é pega o grito, entender o que é caiu butear do bolso. Que nem outro dia chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, eu dei uma peixada. Eu falei: minha irmã, como se estivesse entendendo o que ela estava dizendo para mim. Peixada, minha irmã. Pá, mas que... A pergunta quase para mim era o que? Era roubá-lo, era tilápia, que peixe que foi que você fez? Aí eu fui entender que peixada aqui é batida. Mas decidi aprender. Ok, queridos? Mas também quando eu me decidi pelo reino, eu decidi aprender da cultura do reino. Eu permiti que a cultura do reino influenciasse a minha vida, como essa também tem influenciado a minha. Eu permiti que eu possa, numa celebração, expor as verdades que eu estou aprendendo dessa cultura, mas também viver o meu dia demonstrando a respeito da cultura que influenciou a minha vida, que é a cultura do céu. Porque não adianta nada, como a própria teatro disse, não adianta nada a gente pôr uma bombagem. Não adianta. Se a cultura do reino, se a comida do reino não for aquela que eu anseio, se a veste do reino não for aquela que cabe em mim, está apta, está limpa, se a palavra do reino não conduzir a minha vida, nada disso tem valor, queridos.
que a gente possa aprender com isso, porque também isso mostra a ponta de um valor de uma cultura, o que a gente vivenciou esses dias aqui, amém? E ninguém quer perder isso, tanto é que ela tem sido retroalimentada há quanto tempo? Através das canções, através dos CTGs, através das celebrações, através dos encontros. A cultura do reino é a mesma coisa, queridos. A cultura do reino, ela também está sendo retroalimentada em nós através dos nossos encontros. Nós não vamos para o CTG, mas vamos para o Patrão do Céu. Nós não cantamos como o CTG canta, mas nós temos as nossas canções que definem a nossa cultura. Nós não usamos bombacha, mas nós teríamos de estar aqui com vestes brancas, que faz parte da nossa cultura do reino. Nós também temos um linguajar todo especial, que o mundo não entende, porque eu chego para todo mundo e tenho a alegria de dizer: a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Porque faz parte da minha cultura, a cultura do céu. Uma vez, minha mãe, ouvindo eu falar com o irmão no telefone, eu falei: obrigado, queridão, obrigado. Ele falou assim: minha mãe, chamando o homem de querido. Eu falei: mãe, você não viu nada, você tem que ver a hora que eu beijo ele. Porque na cultura do reino, a gente deveria dar óculos santo. Eu dou com meu irmão Curaci, toda vez. Por quê? Porque é a cultura do reino. E por que eu faço isso? Porque ela está impregnada em mim. Por quê? Porque o pai está me ensinando. Não é o pai ensinando o filho como tem que ser, se portar como um gaúcho. É o pai que está me ensinando como eu tenho que me portar como um filho do reino do céu. É a minha cultura. A minha palavra tem que ser como? Não a palavra de um paulistano, nem a palavra de um gaúcho. Ela tem que ser agradável, temperada com sal, porque é a cultura do reino. Então essas celebrações, elas, assim, antigamente os pastores diziam, eu não sou desse tempo, que o pastor tinha duas coisas na mão: o jornal do dia e a Bíblia. Porque ele ia ler o jornal, aquela notícia que saltava aos olhos, ele pegava uma palavra de Deus e trazia um alinhamento para a igreja, trazia um posicionamento para a igreja, acalmava a igreja através da palavra de Deus. Porque ele conseguia fazer uma leitura do que estava acontecendo. Querido, tome cuidado, porque a gente não está conseguindo fazer uma leitura das coisas que a gente está vendo, está sendo influenciada por elas, e não está aprendendo dela. Quando eu vejo uma cultura, que nem foi esses dias, há 6 anos eu estou aqui, eu consigo fazer uma interpretação de que os valores dessa cultura, que o influenciam desde criança até adulto, tem que ser compreendida comigo com os valores que o reino dos céus está implantando em mim, nas crianças que estão lá embaixo. O que elas estão fazendo lá embaixo? Elas não estão aqui afastadas de vocês, queridos. Elas estão lá pelas tias, pelas professoras. Está sendo inculcada a cultura do reino. É o que você tem que fazer. Você não tem que inculcar a elas simplesmente a cultura do gaúcho, que tem que fazer, mas inculque elas a cultura do reino. A cultura do reino. E que essa cultura é assim, até interessante, porque faz parte, a cultura gaúcha, ela gosta muito dessa questão da cavalgada do cavalo, né? Eu vejo isso, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele diz que Ele vai vir montado num cavalo branco, a cultura do reino. Então eu olho para essa coisa e eu fico imaginando ele chegando. Eu não sei se você pensa assim, mas eu fico imaginando ele assim, um cavalo branco subindo a Andrada, eu olhando para as minhas vestes brancas, não a minha veste de gaúcho, mas as minhas vestes brancas acompanhando ele.
juntamente com você, porque essa é a minha cultura, essa é a nossa cultura. Que através da sua palavra, através da ministração pelos pastores, ela tem que encontrar lugar no teu coração e influenciar o teu dia a dia. Se deixar influenciar pela palavra, como se você deixou-se influenciar pela cultura do Rio Grande do Sul. E honrar a cultura do reino como você honra a cultura do Rio Grande do Sul. Vamos orar? Abaixa a cabeça. Agora fale com o Senhor. A que ponto a cultura do reino tem influenciado você? Porque com certeza a cultura do sul já influenciou você. Mesmo aqueles que não se pilcham, né, que não se vestem, são influenciados pela cultura. Entende, compreende os valores, compreende o momento. Mas a pergunta é: a cultura do reino, ela tem influenciado você? Ao ponto do seu desejo ser o Senhor como o pão da vida que cai do céu? Anelar por isso, desejar por isso. Desejo de ter as vestes brancas, limpas, lavadas. Você está adornado, porque isso reflete a cultura do reino. Você tem uma palavra sempre agradável, temperada com sal. Muitos gaúchos nesses dias aqui estavam com as suas facas. Não é verdade? E assim, eu como sou um apaixonado por faca, fiquei olhando algumas e falei, ela cabe no meu acervo. Essa, vamos dizer assim, ela ampliaria valores ao meu acervo, amém, queridos? Uma arma que serve para o momento. Agora a pergunta é: a espada da palavra, como é que você tem vivido com ela? Porque levar a faca na cintura, demonstração da cultura, é importante, tanto é que o irmão chegou para mim, cadê a faca? Mas a cultura do reino também te faz uma pergunta: qual é a tua intimidade com a palavra, que é a minha espada? Eu não preciso sair na rua mostrando a espada para ninguém, não. Mas se ela não faz parte do teu adorno como noiva, como disse o irmão, pastor, está faltando a espada, está faltando a palavra para você. Você está vendo como uma coisa, ela sempre nos remete a algo que a gente aprende, que o Senhor nos deixa para que a gente possa aprender. E aí Deus é falando através dessas coisas com a gente. A gente tem que só prestar atenção. Que nem o irmão chegou para mim, pastor, gaúcho não sai sem cobertura. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, na cultura do reino, será que eu estou sem cobertura?
não é um chapéu, queridos. Você está entendendo? Mas eu penso nisso. Porque se alguém me viu sem cobertura porque eu não tenho um chapéu, o mundo espiritual pode estar vendo que eu esteja ornamentado, né, com tudo, mas sem cobertura. Eu penso nessas coisas, queridos. Porque eu quero que a cultura do Rio Grande do Sul, que já tem me influenciado há anos, mesmo antes de eu chegar aqui, de imaginar que viria para cá, porque eu comecei a tomar chimarrão em 1997, nem fazia ideia, conhecer o Rio Grande do Sul, e ela já tem me influenciado há tantos anos. A cultura dos céus, ela tem que me influenciar. Eu tenho que exteriorizar isso. Tem que revelar isso, porque a minha resposta, a nossa resposta à cultura do Rio Grande do Sul é esses dias demonstrando aquilo que a gente carrega, amém, queridos? Mas a resposta do reino é todos os dias também demonstrando o que eu carrego. Ora, Senhor.